Boa noite. Comunicação, rádio, notícia, poesia e emoção é o que veremos hoje no programa. Ícone do rádio caririense. Ele veio aqui nos dar uma aula de história e experiência do rádio. Estou falando de Antônio Vicelmo, ele que é autor da célebre frase: a notícia sem sofisma e sem fantasia, o retrato fiel da realidade. Boa noite, Antônio Vicelmo, muito obrigado pela sua presença e eu quero que você comece esse nosso bate-papo explicando o que é que você quer transmitir ao seu ouvinte com essa frase tão maravilhosa, tão ouvida e tão querida do povo caririense. Pois é, primeiro, boa noite, meu agradecimento pelo convite e a emoção de estar participando desse programa, né? A notícia sem sofisma e sem fantasia, a informação como ela é, o retrato fiel da realidade. Isso significa que a notícia, ela não deve ter uma embalagem especial. Ela tem um compromisso com a verdade. Ela tem um compromisso com o ouvinte. Não adianta você fantasiar. Você tem que transmitir a realidade da notícia. Então, essa frase consiste basicamente nesse compromisso que o jornalista, que o radialista deve ter com a informação, a notícia inclusive é assim, ela já dá uma segurança ao seu ouvinte com essa frase, né? Porque na verdade, daquilo que ele vai ouvir, né? Pois é, porque é aquilo que todo jornalista defende, né? É que se a sua notícia não seja contestada depois. É a credibilidade. Né? Ô Antônio, uma curiosidade minha, como você começou no rádio? Por quê? Você tem uma certa idade no rádio, né? Pois é, rapaz. Meu pai, lá na cidade de Porteiras, ele era farmacêutico prático e tinha uma amplificadora. E a amplificadora, ela foi a precursora da televisão, do rádio, enfim, dos meios de comunicação no interior do estado, né? Porque a amplificadora era quem transmitia o serviço de utilidade pública, era quem levava ao conhecimento da população as pessoas que morriam com convite de enterro, isso e aquilo, né? E aquela amplificadora de meu pai ficou no meu subconsciente. E outra coisa que contribuiu para essa paixão que eu tenho pelo rádio é que numa cidade pequena o farmacêutico ele mexe com outras coisas. E meu pai também vendia rádio. E tinha um rádio lá em casa e eu era responsável para transportar as baterias que eram carregadas no engenho de rapadura, lá no Massapê, no pé da Serra de Porteiras, eu levava num jumento. E meu pai dizia, tenha cuidado para não derramar a solução de bateria na sarneia do jumento. Eu ia buscar água e levava as baterias para serem carregadas. E voltava para casa com as baterias carregadas, e via aquele monte de gente assistindo o rádio lá em casa, né? E eu satisfeito porque eu estava prestando um grande benefício àquele agrupamento que todos os dias ia assistir rádio. Então, o rádio fez parte da minha vida nesse primeiro momento. E depois, porque eu era o grande admirador dos grandes locutores de antigamente, como Luiz Jatobá. Inclusive, eu já ia te perguntar em quem você se espelhou, né? Pois é, Ramos Gallela. Tinha uma publicidade de Luiz Jatobá que dizia assim: por trás da alegre efervescência de Sorrisal, o único que contém dois antiácidos. Um deles chega aos centros nervosos, onde se originam a dor, 2 vezes mais rápido do que os analgésicos comuns. O outro prolonga o seu bem-estar. Era mais ou menos assim, eu estou imitando. E o outro locutor que eu também me inspirei foi Ramos Gallela, que era um narrador
da Metro, dos filmes da Metro. Você deve se lembrar que dizia assim: lembro, do Canal 100. nunca os sentimentos daqueles que combatem imprimiram tanta ironia. Jamais a guerra moderna foi apresentada com tamanha veracidade. Um dia de folga em Tóquio e depois penhasco das lágrimas. Então, esses locutores tiveram uma grande influência na minha vida, como Roberto Figueiredo, que apresentou o Repórter Esso. Alô, alô, Repórter Esso, alô. Prezado ouvinte, aqui fala o Repórter Esso. Testemunho ocular da história. Então, por aí. É a história, né? Quando você vai pesquisar, você vai estudar rádio, você tem essas pessoas como referência, né? Inclusive, assim, com muita ênfase, o Repórter Esso, né? Repórter Esso. Que Era o Domingues, né? Foi apresentador também do Repórter Esso. Nós tínhamos, na verdade, na comunicação, grandes nomes, né? Que deixaram saudades. E já vindo bem mais recente, nós tínhamos aí grandes personalizados do rádio, como Coelho Alves, né? Geraldo Alves, eram irmãos, né? Coelho e Geraldo eram irmãos. E tantos Inclusive outros, eles eram de Missão Velha, né? Missão Velha, né? Você vai me permitir um minutinho, rapaz, um minutinho, porque eu quero cuidar da minha saúde e dizer a você também, telespectador, que a melhor coisa para a sua saúde bucal é a Uniodonto aqui no Cariri. Não é necessário sentir dores para melhorar sua saúde bucal. A Uniodonto, preocupada com a sua saúde, se instalou no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com a saúde bucal. Por isso, eu indico o plano de saúde dentário Uniodonto. Toda a equipe Leite Contabilidade, Marcas e Patentes e do programa Café com Leite garantem: a Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. Então, Vicente, o que você mais gosta de fazer no rádio? Você faz jornal hoje, né? Jornalista. Eu já fiz vários programas, inclusive programa de disc jockey, né? Mas, na verdade, eu centralizei, o foco é o jornalismo, né? Jornalismo, né? Há quanto tempo você faz jornalismo? 50 anos de jornalismo eu estou fazendo agora, inclusive escrevendo um livro. O nome do livro é E Era Só, que é como eu termino o noticiário. E era só 50 anos de jornalismo, né? Isso tá, nesse compêndio está contido aquilo que da tua vida no rádio, ou seja, você escreve aquilo que as notícias, diria assim? Olha, inclusive no livro tem um capítulo que conta a história do rádio, tanto a nível mundial, né, como aqui no Brasil e aqui na região do Cariri. Fala sobre as primeiras emissoras do Cariri, os grandes locutores do Cariri, né? Por exemplo, eu não posso deixar de destacar o Coelho Alves e no Crato o Heron Aquino, que teve uma grande influência em todos nós, radialistas, né? Mas o livro é contextualizado. Não é aquele livro que você faz, fulano de tal, filho de cicrano, não sei o quê, coisa e tal, papapá, não. A gente fala sobre as brincadeiras de crianças, sobre as brigas de criança, as brigas as surras que a gente deu e as surras que a gente levou, né? Falo sobre a minha vida de estudante, mas me apresentando como um mau aluno, um mau exemplo. E dentro desse contexto, eu digo que a vida da gente não serve de paradigma, de exemplo para ninguém. Eu até digo, a minha vida foi uma irresponsabilidade que deu certo, porque eu fui expulso de todos os colégios que eu estudei. Aquele que eu não fui expulso, fui recomendado a não renovar a matrícula, como é o caso do Seminário São José e do Colégio Marista, né? Então isso não serve de exemplo para ninguém. Eu acho que cada um tem as suas peculiaridades, tem as suas exigências, as suas limitações. Só uma coisa que é básico nisso tudo, né? É a questão ética, moral e a honestidade. Que eu não apresento a honestidade como um mérito, não.
Eu acho que é que é uma obrigação de né? todos nós. Obrigação de todos nós. É. Afinal de contas, a honestidade, o caráter, né? O caráter, são isso bens, aí são princípios inerentes à pessoa humana, né? princípios inerentes e um bem que cada um deve possuir, né? É. Mas você trabalhou muito com... Você disse que trabalhou com música também no rádio? O seu Sim, foco disc é jockey, né? Disc jockey, né? É pouco tempo, né? Pouco Porque eu focalizei mais a questão aí da notícia. Antônio Vicelmo, aqui no programa Café com Leite. Azul Entulho apoia o programa Café com Leite e está aqui com a gente. Depois que Azul Entulho chegou no Cariri, a coisa mudou, vem mudando e vai mudar ainda mais. Desde que Azul Entulho chegou no Cariri, o meio ambiente só agradeceu, pois a remoção de entulhos não é mais problema. A Azul Entulho veio para somar na sua construção. Evite penalidades e ajude o meio ambiente. Você liga 988668444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulho atende você. Antônio, a televisão, você fez televisão? Sim. Fez televisão, eu tive a oportunidade de assistir algumas vezes as suas reportagens. E quanto tempo você fez televisão? Durante uns 15 anos, mais ou menos. 15 anos, né? Em que período? São 2 períodos, né? O primeiro período foi quando não tinha nem televisão Verdes Mares aqui no Ceará. Só tinha uma televisão que era a TV Ceará, Canal 2. TV Ceará. Que pertencia aos diários associados. E eu fui o redator final do Repórter Cruzeiro, que hoje corresponde a, por exemplo, o jornal do 10. E não existe mais essa função de redator final. Hoje é editor. Mas na época, um garoto de 20 e poucos anos, eu já era o redator final do Repórter Cruzeiro, do principal jornal de Fortaleza e também do Matutino Pré-9, da Ceará Rádio Clube, né? Aí essa foi a primeira fase. A segunda fase foi quando eu vim trabalhar na televisão Verdes Mares. E aqui foi montada uma equipe de cinegrafistas, né? E durante cerca de 15 anos nós andamos esse Cariri de cabo a rabo à procura de notícias. Você vê uma certa diferença entre esse período que você não me disse quando foi? Você disse que fez a TV Verdes Mares mais recentemente e um pouco mais atrás a TVC, mas você fez quando você hoje assiste a televisão, aqui eu digo a nível local, a nível regional, não levando a uma dimensão mais extensa, mas aqui a nível regional, nós temos hoje 2 emissoras que transmitem, né? Você vê uma diferença do passado recente que você trabalhou? O conceito de televisão é bem diferente, né? Naquele momento, no primeiro foi no final da década de 60, né? E no segundo foi a década de 80, a Verdes Mares, né? Então, por exemplo, no primeiro momento não existia videotape, não existia esse tipo de câmera moderna que você tem aqui, não existia esse tipo de imagem que vocês exibem, que tudo era feito na base do slide, né? Então, a publicidade era feita ao vivo, não tinha como fazer gravada. Produzir, né? E no segundo momento, para você ter uma ideia, eu estou vendo aí os seus cinegrafistas apenas com a câmera, né? A gente andava com a câmera, com um iluminador e com um operador de áudio, porque eram 3 pessoas para fazer uma reportagem. Então, era uma limitação muito grande. Hoje está tudo mais fácil, tudo melhor, e vai ser melhor ainda daqui para frente. A proporção do tempo, né? Antônio Vicelmo, ele que é radialista, tão querido pela nossa sociedade caririense, ele que apresenta com muito carisma seu jornal todas as manhãs na Rádio Educadora, né? Todas as manhãs, 7 horas. Começou na Rádio Educadora, não? Em rádio? Aqui, comecei na Rádio Araripe. Foi pouco tempo, 6 meses, mas imediatamente eu fui contratado para a Rádio Educadora e já são 50 anos. 50 anos. De Rádio Educadora? De Rádio Educadora. Que maravilha. Vamos tomar um café?
É bom. Mas vamos tomar primeiro uma água. Com leite? Vamos primeiro tomar uma água São Geraldo, uma água mineral São Geraldo. Certo. Olha, é a melhor água da região do Cariri. Eu não vou dizer do Ceará, porque o programa Café com Leite... não, estamos no mundo, estamos na internet. Assista os nossos programas através do site programaCafécomleite.com.br. Com certeza a melhor água. Pode fazer o seu pedido na Cajuína São Geraldo. Essa é da terra do Padre Cícero. Agora faço questão de servir uma água aqui ao nosso convidado, porque a gente conversa aqui, tem que beber uma água aqui, né? Com certeza. Ficar mais à vontade. Água mineral e Cajuína São Geraldo. Água faz bem à saúde. Beber água mineral São Geraldo, melhor ainda. Por isso eu indico a água mineral São Geraldo, porque é a melhor da região. A água mineral é do Grupo São Geraldo. É nossa, é da terra do Padre Cícero. E agora, depois de uma água mineral saborosa, nada melhor do que um cafezinho ainda sem nome, mas eu faço questão de servir aqui ao nosso convidado, professor Antônio Vicelmo, um cafezinho sem nome ainda, viu? Obrigado. Café sem nome, mas muito saboroso e faz parte do programa Café com Leite. Inclusive, se você, dona de casa, compra café pela embalagem, pelo valor, pela divulgação que é feita, mude de opinião, viu? Café é pelo sabor. Procure um preço bem mais viável, com sabor diferente. Tenho certeza que a senhora vai mudar de opinião. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos. Rapidinho. Antônio Vicelmo aqui no programa Café com Leite, esse comunicador tão querido por todos nós aqui da região do Cariri, através da Rádio Educadora, onde ele leva muita emoção. Inclusive, Antônio, me diga uma coisa, existe a notícia ao ser dada, o comunicador deve externar emoção, sentimento naquele momento? Dizem a formação acadêmica que não, né? Que o comunicador não deve externar essa emoção, que a notícia deve ser limpa, seca e sem fantasia, né? Mas isso aí é uma coisa que depende da conveniência de cada um, porque também não existe receita pronta, não. Isso é de acordo com a região, é de acordo com o seu ouvinte, é de acordo com a sua emoção. Por exemplo, quem pode evitar de se emocionar durante uma notícia triste, né? É muito difícil. Agora, há uma orientação jornalística no sentido de que você controle essa emoção, mas não é proibido, não. Certo. Não é proibido e o meio acadêmico contesta, digamos assim, né? Mas em 50 anos de experiência, quando você leva a informação com emoção e sem emoção, que você já fez isso com certeza, você sente diferença da receptividade? Olha, é o seguinte, eu acho que essa emoção depende também do seu estado emocional. Certo. Mesmo que você tente controlar, mas você repassa essa emoção para o ouvinte. Você, nesse instante, falou na questão do carisma. E é aí onde está o carisma. É aí onde está a credibilidade. É quando você transmite essa emoção, mesmo quando você não quer. Ela sai espontânea. Então você está aqui falando na televisão e o telespectador olha para você e sabe por sua cara se você está mentindo, né? Ou se você está falando da verdade. Exatamente. A mesma coisa acontece com o locutor de rádio. Quando, aliás, dizem assim, que o radialista é como um palhaço, né? Ele ri, enquanto dentro do peito o coração soluça, né? Às vezes a gente está com problema em casa, né? Que todos nós temos, e no relacionamento com as pessoas, mas a gente não pode
transmitir para o ouvinte esses problemas, né? Mas não tem jeito. Não tem jeito. Na hora que você chega lá no microfone, você transmitir a notícia de morte, por exemplo, de uma pessoa querida, não tem como não se emocionar. E eu lhe confesso, muitas vezes eu me emocionei e eu até chorei diante do microfone e não tenho vergonha disso, não. Eu acho que isso é uma riqueza. É uma riqueza, a prova do sentimento, né? Nós somos seres humanos e os fatos, quando ocorrem, nós, por perceber, e como você disse, inclusive quando ocorrem fatos com pessoas próximas, né? Então, isso não pode deixar de nos abater também, né? Abalar. E depois, o seguinte, Leite, é que a própria Globo, que é uma escola de jornalismo, né? Ela está fazendo outra leitura desse tipo de comunicação. Você veja que antes ela não fazia o apresentador sair da bancada para ir conversar em um noticiário mais descontraído, né? E até contando piadas, essas coisas todas, né? E hoje, antes era proibido e hoje eles já estão fazendo isso. Hoje é obrigação, né? É, e obrigação. isso se tornou uma coisa bem dinâmica, bem mais arrojada, né? Bem, uma inovação bem... É uma mudança total no sistema de comunicação. E como você disse, nós assistimos também nesse meio, nas grandes redes de televisão, a emoção do próprio transmissor, na hora que ele está transmitindo uma notícia. Agora vamos aqui para essa questão das notícias. Já que nós estamos falando de notícia, Antônio, é a questão dessas... Hoje nós temos um número de programas de televisão muito... que trazem muitas notícias ruins, desgraças, problemas, mortes, acidentes, enfim, uma série de coisas. Você acha que isso dá mais, eu diria assim, ibope? Dá mais ibope. E tudo isso é feito com base em pesquisa. Agora, tem emissoras que controlam mais essa situação e não permite que ela seja arrastada para esse campo. Certo. Né? Mas tem muita gente, a Mas maioria das emissoras aí, né? as emissoras aí, elas exploram muito a violência. Eu, por exemplo, eu não assisto esse tipo de programa, mas admito, reconheço que dá ibope. Infelizmente, as pessoas gostam. E olha, tem um determinado horário da TV que é impressionante, todos os canais, né? Todos os canais. E notícia de última hora, assim, de impacto, né? Acontecendo o fato e já sendo transmitido, né? Durante toda essa minha vida aí de jornalista, uma coisa que eu abominava era ter que fazer notícia policial, de ficar em porta de delegacia, de acompanhar essa questão aí da violência, né? Eu tinha que fazer porque o profissional tem que fazer mesmo, né? Mas eu não gostava. Tinha a obrigação, né? Desgraça, deixa de lado, saúde, Laboratório Lamic aqui com o programa Café com Leite. Um abraço a todos que fazem o Laboratório Lamic na região do Cariri. Com 33 anos de excelência em análises clínicas, o Lamic conta com uma equipe de profissionais qualificados e 5 bioquímicos especialistas em diversas áreas clínicas. Com uma estrutura completa, moderna e confortável, onde seus pacientes têm atendimento diferenciado, equipamentos de última geração e as melhores metodologias para realizá-lo. Eu estou falando do Laboratório Lamic, uma excelência em análises clínicas. O Laboratório Lamic fica na rua Padre Cícero 759, em Juazeiro do Norte. Um abraço a todos que fazem o Laboratório Lamic. Alô, Ivanilson, doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi, doutora Socorro Cabral Bezerra, que administram muito bem o Laboratório Lamic. Vamos falar de coisa boa? Bora! Vamos falar de coisa boa, que desgraça deixa para esses canais de televisão aí e quem quer assistir, né? Me diga uma coisa. Poesia, descobri que a televisão não é só de rádio, não, gosta de poesia, né? Não me responda, só diga um trechozinho de uma aí. Você disse dos bastidores nesse instante aí, uma estrofezinha,
É uma poesia minha, né? Que diz assim: você conhece Maria, morena cor de canela, que todo santo dia passa aqui nessa janela? Eita, morena medonha, bicha véia sem vergonha. Não tá vendo o jeito dela? Se eu fosse algum dia um juiz, um promotor, mandava prender Maria por atentar ao pudor. E passava 3 semanas, só eu, Maria, em uma cama bem longe dos falador. Olha aí. Mas deixa eu, dentro desse tema aí, deixa eu te contar uma história. Patativa, que era muito meu amigo, eu pedi para ele oferecer um livro a meu pai, que se chamava Vicente Anselmo, né? Aí ele disse: um recado eu vou mandar para seu Vicente Anselmo, que deu um jeito em Vistelmo para ele deixar de fumar. Vive no maior desleixo, com um cachimbo no queixo, dia e noite e dia. Além de gastar dinheiro, jornalista cachimbeiro desonra a tipografia. E com isso, Antônio Anselmo deixou de fumar? Não. Não, né? Continuou. Passei 10 anos sem fumar, né? Aí a gente começa a fumar escondido, né? Escondido da gente mesmo. Começa a fumar no banheiro, escondido da mulher. Aí vai se acostumando e termina voltando. Termina voltando, né? Mas tem alguma coisa escrita de poesia? Tem. Inclusive nesse livro aí, vão ser publicadas algumas dessas poesias, né? Tem até uma poesia, quando eu fui para a televisão, só um trechinho aqui, que diz assim: eu tirei dos meus cuidados e viajei para a capital, para onde eu fui chamado pelo pessoal de lá, para passar 2 semanas, que tinha comida e cama para a televisão pagar. Juntei meus panos de bunda, um paletó jaquetão, cheguei lá numa segunda, fui direto à redação. Ali estava anotado, o Matuto foi chamado para fazer televisão. Confesso, não nego não, eu fiquei atordoado com tanto palavreado lá dentro da redação. Me falaram em mixagem, telecine, editagem, maviola e produção. Me entregaram uma equipe, um carro, um motorista, me levaram na suíte, onde grava a entrevista. E para não haver engano, grave o plano, contraplano, está tudo aí nessa lista. A lista era a pauta do chefe de reportagem. E uma morena alta, com muita camaradagem, me disse com muito zelo: passa o pente no cabelo e ajeita a maquiagem. E o off já gravou, já esteve no pauteiro, grava o texto bem ligeiro, foi o Marco que mandou. Me falaram num tal de BG, no stand-up, na passagem e na fita de VT, onde grava a reportagem. E para aumentar meu instrumento, me falaram enquadramento na abertura e na passagem. Por aí vai. Tá escrito isso? Tá. Tá no seu livro? Tá. Teu livro está em circulação? É nesse novo que você vai lançar agora? Não, eu estou lançando talvez ainda esse mês de setembro, né? Mas você tem outro livro que você escreveu. Não, esse é o primeiro. O nome do livro é E Era Só, é o primeiro. E Era Só, é esse que vai ser lançado? E é por isso que o nome é esse, E Era Só. Não vai ter mais outro, não. Vai ter outro não. Não. Dizem que o homem, né, tem que plantar uma árvore, né, escrever um livro, né? Tem um axioma que diz o seguinte: que o homem só se realiza quando planta uma árvore, tem um filho, escreve um livro. Mas eu acho o seguinte, eu contesto esse axioma, porque plantar uma árvore é mais elementar de todas as atividades humanas. Qualquer pessoa planta, até as crianças na escola plantam árvore, né? Ter um filho, aí é a ordem natural das coisas, porque até os animais procriam, né? Agora escrever um livro, não, aí é mais difícil. Aí exige, a não ser que o cara queira escrever besteira, mas aí exige conhecimento, exige tem pesquisa, um critério mais delicado, trabalho, né? Aí é complicado. Me permita, mas eu tenho que falar aqui na Cola Maluca, que está com o programa Café com Leite. Portanto, se quebrou qualquer brinquedinho, qualquer coisa na sua casa, nada melhor do que o programa
de que é a cola maluca para te ajudar e te tirar desses problemas, né? Se você precisa colar cartolina, madeira, couro, plástico, porcelana, borracha, metal e outros produtos, não precisa mais se preocupar tanto. Chegou no Cariri a cola maluca. Bisnaga com furo automático, tampa com proteção química antiaderente e a qualidade aprovada, você só encontra na Cola Maluca. Procure nos melhores supermercados e mercantis da região. Se ainda não está no mercantil próximo da sua casa, peça pelo telefone 0800 79 3300. Professor Antônio Vicelmo, poesia, história, falamos de desgraça, mas mudamos para uma alegria. Você se recitou com muita maestria suas poesias e eu quero, inclusive, estar perto do lançamento desse livro. Eu quero estar lá, viu? Ah, obrigado, vai ser uma honra para mim. Inclusive, eu quero essa poesia. Se você for demorar a publicar esse livro, eu quero essa poesia, viu? Tá certo. Eu quero essa poesia aí, essa envolve a comunicação, né? A comunicação, bem. E muitos termos, assim, interessantes que fazem parte do nosso dia a dia, né? Mixagem, né? Pois é, o plano, o contraplano, os contraplanos, os planos americanos, tantos planos aí existentes, né? Que é o nosso dia a dia. Nosso dia a dia é a linguagem. A linguagem, né? Você assistir dois jornalistas conversando, você não entende, né? O que é que ele está dizendo, porque tem uma linguagem própria, né? Como os advogados, os médicos, né, falam e tal. Mas, Antônio Vicelmo, me diga uma coisa, uma das regras que você usa no seu jornalismo, as suas poesias, você faz uma inserção de algumas poesias em determinados momentos, não? Não, eu acho o seguinte, da poesia propriamente, da rima, não, pouca coisa. Mas eu acho que todo jornalista, eu não digo que ele tem que ser poeta, mas se ele for poeta, o texto será bem melhor. Bem melhor, né? Uma vez eu... Pois eu vou estudar poesia, viu? Para ver se eu mudar o meu texto aqui no programa. Pois é, uma vez eu fui fazer uma reportagem sobre Patativa e eu coloquei que a casa do Patativa, lá na Serra de Santana, era uma ilha de solidão cercada de tristeza por todos os lados. Estava aí a poesia, sem rima, né? Mas o professor Plácido Cidade Nuvem descobriu a construção dessa fase como uma grande poesia, né? E para uma bela poesia, só precisa um mote, né? Às vezes, quando o Patativa diz assim: quando eu olho para cima, vejo um dilúvio de rima caindo de riba da terra. Não precisa dizer mais nada, está feita a poesia. Ele diz, Engenho de Ferro, né, naquela poesia Engenho de Ferro, que eu digo: eu sinto sem piedade 3 moendas de saudade ringindo dentro de mim. A poesia está aí. Que maravilha. Antônio Vicelmo, aqui no programa Café com Leite, mas ele vai me permitir um minuto para que eu possa falar aqui do recadastramento das empresas, recadastramento imobiliário, aqui em Juazeiro do Norte, que vai até o dia 9 de outubro. Então a Prefeitura Municipal está fazendo esse recadastramento. Você que é titular de empresa, sócio, e a empresa seja comércio, serviço ou indústria, faça o seu recadastramento até o dia 9 de outubro. Procura a Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Juazeiro do Norte, ou melhor, procure o seu contador para que ele faça esse trabalho para você. É simples, mas com certeza a prefeitura vai estar com seus dados atualizados e você não terá problemas futuros, né? Então, Vicelmo, a emoção das poesias, elas, assim como a notícia, né? Transmitem sempre muita emoção. E na poesia, raramente se fala de tristeza, se fala apesar de ser mote também, né? Mas dá ênfase mais quando a coisa transmite alegria, felicidade e tal. E isso está inserido dentro do teu contexto das ideias de criar, dos teus motos para criar poesias? A poesia é um estado de espírito, né? Estado de espírito. Se você é uma pessoa alegre,
você pensa em coisa alegre. E eu me considero uma pessoa alegre, de bem com a vida, né? Olha, você sabia que a minha mãe olha, ligava o rádio ali, a AM, Rádio Educadora, Antônio Vicel, ficava sintonizando, viu? Pois é, isso é uma coisa que me dá muita alegria, né? E você estava me dizendo, e eu fico emocionado com essa informação, mas eu faço apelo aqui ao pessoal novo. Porque o pessoal veio dizer, rapaz, a minha mãe, a minha avó disse, não quero não, eu quero é você. Quero é você. Agora, pronto. Escutando. Então, pronto, eu já aceitei a sua. Eu já aceitei a sua puxada de orelha aqui. Vamos assistir a Antônio Vicel na Rádio Educadora todo dia de 7 horas, né? 7 horas, De 7 às 8, às 8h30. Rapaz, termina quando acaba. Quando acaba. Termina quando, como é? No final? Quando E era só. E era só. Quando ele falar, e era só, pode mudar de... Normalmente é até 8 horas, mas se tiver uma entrevista boa, né? A coisa se vai tiver mais notícia, a gente vai até onde der. Então vamos mais uma pausazinha para um café. Para uma água, Água. Mais uma água. Água lá mineral. de nós, essa água aí, sabia? É de nós, É lá de Água mineral São Geraldo. São Geraldo. É mais uma água aqui para a gente conversar mais um pouquinho, né? Tá tão gostoso esse nosso bate-papo. Enquanto nós saboreamos essa água aqui, deixa eu falar aqui da Amigona. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro, 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. Um abraço a todos que fazem a Amigona. Depois de uma água mineral saborosa dessa, nada melhor do que um cafezinho ainda sem nome, mais um café saboroso, um café gostoso. Eu faço questão de servir aqui ao nosso convidado, professor Antônio Vicelmo. Obrigado. Da cidade do Crato. De Porteira não, ele é do Crato. Ele é do Cariri. De Crato não, do Cariri, viu? Do Cariri. É, do Cariri, ele não é do Crato. Porque não. eu nasci em Braz Santo. Ah, não foi em Porteira não? Não, foi em Braz Santo, mas fui criado em Porteira. Porteira e veio E para o faço Crato. questão de dizer que sou de lá. E não me classifico como conterrâneo. É contribano. Contribando. Da mesma tribo. A Muito tribo bem. Cariri. Tribo Cariri. Com muito carinho aqui no programa Café com Leite. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos, que eu vou saborear esse cafezinho aqui com ele agora. Saboreando esse cafezinho aqui, faltou o pão. Produção, mande aí o pão nosso aqui para saborearmos aqui com esse cafezinho. Pão nosso está com o programa Café com Leite, está na sua mesa, na minha, na nossa. Todas as manhãs, pão nosso, o melhor pão do Cariri, indústria de pães, pão nosso. Saborosos, deliciosos, só os produtos fabricados pela indústria de pães, pão nosso. Qualidade, higiene, atendimento, você encontra adquirindo os produtos Pão Nosso. Indústria de Pães Pão Nosso. Fica na rua Marcos José Rodrigues, número 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro, aqui em Juazeiro do Norte. Consulte a nossa central de vendas no telefone 3571-6313. Professor Antônio Vicelmo, ele que apresenta, leva a notícia, atualiza essa população caririense através da Rádio Educadora do Cariri, é uma das rádios mais antigas, né? Era Araripe e ela, né? Primeiro é a Araripe, segunda é a Iracema, Iracema, né, do Juazeiro. Depois a Educadora, depois a Progresso e por aí vai. Me diga uma coisa, falando em rádio, em tempo antigo, a rádio, você acha que tem uma função social importante para a sociedade? Olha, o rádio é o meio de comunicação mais popular, porque enquanto na televisão exige uma postura para você assistir, você tem que ficar ali em frente ao aparelho de televisão, no rádio não.
O rádio o leiteiro, ele vem montado no burro dele, no jumento, até na moto, e vem ouvindo rádio. Né? O operário fica trabalhando e ouvindo rádio. A doméstica está lá, cuidando do almoço, da janta, e o radinho ligado. Então, o rádio não existe essa postura e também a notícia ela é mais imediata, é mais rápida. Mais rápida, né? Me diga uma coisa, você... Dizem que o rádio é quem vai transmitir o fim do mundo. O cara lá com um transmissor, microfone na mão, tá em cima de um pé de piqui, transmitindo o fim do mundo. Adeus, o mundo vai de 600 mil diabos. Acabou-se. Acabou-se. Ele é o último. Aí desliga, né, rapaz? Aí desliga. Né? Vicel, me diga uma coisa. Na apresentação do seu jornal, você interage com o seu público? Pode se ligar na hora, alguma coisa? Pode, deve, eu acho bom. Principalmente porque agora nessa interação é muito importante porque é o rádio a serviço da comunidade. É a prestação de serviço. Só tem sentido você fazer rádio se você interagir com o seu ouvinte e se você prestar esse serviço. Se você ouvir as reclamações das pessoas. Né? Não naquele sentido de fazer política ou de transformar a rádio num palanque político, mas no sentido de servir a comunidade sem nenhuma conotação ideológica nem política. Lá em política, você nunca pensou em ser político ou já foi candidato? Não. Alguém já pensou por mim, mas eu não pensei não. Não pensou. Graças a Deus. E me diga uma coisa, sempre na 50 anos de rádio, de comunicação, alguma notícia lhe bateu, lhe tocou, lhe emocionou? Olha, 50 anos de rádio, de comunicação, de jornal, nesse livro, eu acho que as coisas que mais me tocaram foram entrevistas com tipos populares. A notícia, por exemplo, não esperem que eu diga que foi uma entrevista com o presidente da República, foi uma entrevista com o embaixador não sei de onde, que tudo isso eu fiz. Foi ter ido a Roma para fazer a cobertura da entrega dos documentos de reabilitação do Padre Cícero, não. As notícias que influenciaram mais a minha vida foi aquelas que eu vivi na infância. Foi uma entrevista, por exemplo, com um cara que virava lobisomem, Vicente Finim, que morou aqui em Barbalha e que foi o terror da minha geração, das crianças no meu tempo, porque se dizia que ele era amaldiçoado e virava lobisomem. E quando foi um dia eu encontrei com ele, né, por intermédio de um amigo, e para mim foi a notícia mais emocionante e mais importante, porque era o menino lá de Porteira que estava se encontrando com o lobisomem, que tanto fez medo da criançada. Maravilha, né? E isso, enquanto em alguns momentos se imagina uma entrevista, como você disse, com o presidente da República, ou com uma grande personalidade do nosso país, ou quem sabe do mundo, né? E, no entanto, esses pequenos gestos, muitas vezes, tocam mais as pessoas, né? Por exemplo, a minha vida ela foi muito marcada pelo Patativa do Assaré, no convívio que eu tive com ele, né? Porque uma vez, quando estava sendo implantada a usina de açúcar de Barbalha, eu fui orientado a ir falar com o Patativa para fazer uma poesia conscientizando os produtores de cana a fornecer cana para a usina. E quando eu cheguei lá, que eu ofereci o cachê, o dinheiro, a Patativa para ele fazer a poesia, e olhe que na época ele não era famoso e vivia numa casa pobre, de chão batido, casa de taipa. E ele disse, não, Vicel, eu não posso fazer essa poesia. Eu disse, por quê, Patativa? Você pode cobrar o que você quiser. Ele disse, não é questão de dinheiro, não. É porque essa poesia vai desvirtuar a minha poesia Engenho de Ferro. E eu me senti assim como se fosse uma formiga
sob os pés de um elefante. Voltei para casa e fiz um propósito na minha vida. Se aquele homem pobre, e que morava numa casa de taipa, de chão batista, não foi corrompido pelo dinheiro, eu vou fazer um esforço para também não me corromper. E aquilo me serviu, né, de lição para o resto da vida. E que seja dito isso, reprisado diversas vezes, para que as pessoas a cada dia se conscientizem. Nós estamos precisando tanto, né, Travessão? E quando eu cheguei em casa, viu, Leite, que eu fui ler a poesia, eu não vou recitar a poesia toda, mas só 2 versos, Engenho de Ferro, né? Que diz: engenho de ferro você, com seu amigo motor, sabe bem desenvolver e é muito trabalhador. Alguém já me disse em té e afirmou que você é progressista em alto grau. Tem força e tem poesia, mas não, tem força e tem energia, mas não tem a poesia que tem o engenho de pau. Engenho de pau, quando canto, tudo lhe presta atenção. Parece que as coisas santas tocam em nosso coração. Mas você, engenho de ferro, com esse horroroso berro, é como quem quer brigar. Com a sua grande afronta, você está tomando conta de todos os canaviais. E por aí vai. É uma figura. Patativa do Assaré, quem não conhece, quem não gosta da história de Patativa do Assaré, Marmoraria Juazeiro está no programa Café com Leite, aqui, mármores e granitos. Um casamento perfeito, Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Acabamentos em granitos, imóveis com preço, condições de pagamento e qualidade no atendimento, você só encontra na Marmoraria Juazeiro. Agora com móveis planejados, você não precisa mais se preocupar procurando o que há de melhor para a sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar, Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados, empresa genuinamente juazeirense. Avenida Padre Cícero, 4442. Atende também pelo telefone 3571-1551. Um abraço a Leda e ao Aldrin, que fazem a Marmoraria Juazeiro e Italinha Móveis Planejados. Mas outra coisa, interrompendo aí o que você ia dizer, o seu Lunga, né? Eu conversei muito com o seu Lunga. O seu Lunga era uma figura. Eu fui quem fiz as primeiras reportagens para jornal e para televisão também, com o seu Lunga, né? Mas ele era um homem extremamente honesto também, seu Lunga, né? Outro homem que também me marcou muito foi Paulo Pereira, que fazia faca, punhal, o pai dele fazia para Lampião e ele deu continuidade, né? As famosas facas jardineiras, né? E ele era um homem assim, rústico, muito sincero, e como você faz aqui publicidade de café, ele foi comprar 1 quilo de café, foi comprar, aliás, 1/4 de café. Antigamente uma quarta de café, né? Aí o cara disse: rapaz, só tem meio quilo. Ele disse: mas eu só quero 1/4. Disse: não, mas só tem meio quilo. E insistiu, disse: você leva fiado. Disse: não, rapaz, não é questão de dinheiro, não, é porque eu só quero 1/4. Mas o cara insistiu tanto que ele pegou, comprou, pagou, chegou no meio da rua, cortou o pacote no meio e disse: eu só quero 1/4. Né? E jogou o resto fora. Mas seu Paulo, ele era um grande artista, né? E todo dia eu ia para lá conversar com ele, porque além das reportagens que eu fazia sobretudo amizade com essas pessoas. Você tem algum critério especial para você tornar o seu ouvinte fiel? Eu disse a você que não existe assim uma receita pronta, né? Eu acho que rádio é uma questão de carisma. Aliás, o carisma é uma coisa fundamental em todo mundo, até no médico. Há médicos aí que nem são os mais competentes, mas as pessoas acreditam neles. Basta olhar. E as pessoas acreditam, né? Mas além desse carisma, que é fundamental, que é necessário também que você tenha persistência naquilo que você faz, que você acredite naquilo que você faz, que você goste
Eu vejo assim com muita alegria, você que é um contador, mas apaixonado pelo rádio. Está aqui, ó, gastando dinheiro, gastando o seu tempo para fazer aquilo que você gosta. Aquilo que eu gosto. Então é por aí. É. Imagine a remuneração. Eu sou bacharel em Direito. Pronto. Eu fui o orador oficial da primeira turma. Poderia ter sido um bom advogado porque a minha irmã era do Ministério do Trabalho. Naquele tempo era inspetora do Ministério do Trabalho. Meu cunhado também inspetor do Ministério do Trabalho. E a gente tinha condições de montar um escritório de assistência jurídica na área trabalhista. Mas sempre uma força estranha me puxava para o jornalismo, né? Nós estamos chegando ao final. Tá bom, rapaz, essa conversa, viu? Tá boa, tá boa. Olha, eu tenho certeza que eu aprendi muito já. Viu? E eu tenho certeza que o telespectador do programa Café com Leite aprendeu muito e gostou muito. Eu não tenho dúvida disso. Muito obrigado. Mas deixa aqui, encerra o nosso programa de hoje deixando uma mensagem àqueles novos, aqueles que amam a comunicação, que gostam de comunicação, que lutam para que seja cada vez melhor a comunicação na região do Cariri. Pois é, eu não sou muito assim de... Mas vindo de você é uma aula. Apresentar o passado como exemplo, não, porque eu acho que é no futuro que está a comunicação. E dentro dessa linha aí de pensamento, quem vai começar agora, eu peço que se dedique à profissão. Agora, existem princípios básicos que nunca serão esquecidos. É a questão ética, a honestidade, né? A questão do compromisso com a notícia. Acima de Esses tudo. aí são fundamentais. Princípios basilares. Basilar de todo e qualquer trabalho, principalmente do jornalismo, no rádio e na televisão. São princípios que nunca mudam. Agora, com relação à modernização, isso aí não, aí você tem que se atualizar, você tem que estudar sempre e você tem que, principalmente, que acompanhar esse ritmo de desenvolvimento e de mudança que está acontecendo a toda hora. Eu li um livro chamado A Terceira Onda, de Alvin Toffler, um escritor americano. Ele diz que a Revolução Industrial, que a Revolução Agrícola, durou milênios. A Revolução Industrial durou 350 anos. A Revolução da Informática durou apenas 50 anos. Acabou-se. Nós estamos vivendo, Leite, a Revolução da Informação. Vence na vida quem tem a informação. E a informação que eu digo não é a notícia, não, é o conhecimento. É o conhecimento de tudo, de rádio, de jornal, de televisão, aleatória, de contabilidade, de direito, de tudo. Então, é essa informação que é fundamental. Hoje não se concebe mais um jornalista, um radialista que tem apenas a voz bonita. Ele tem que ter essa informação. Pois deixa eu agradecer a você, porque a produção fica brigando comigo. Eu quero dizer a você que eu me senti super honrado em tê-lo aqui no programa. Olha, rapaz, eu é que fiquei honrado. Eu fiquei muito feliz de dizer que o programa Café com Leite é aberto para você. Você é o dono, você manda aqui. Tá, muito obrigado. Pode ter certeza que fica registrado isso que você manda no programa Café com Leite. Será sempre um prazer. Se você quiser vir aqui no programa, trazer novidades, falar da sua vida, do que você quiser, lançar teu livro, nós estaremos sempre. Tá bom, obrigado. Pronto. Vou agradecer, quem sabe, né? A gente vem aqui para fazer um lançamento aí pela televisão do livro, ou pelo menos uma palhazinha, né? Com certeza. Tá, muito obrigado. Vamos a um rápido break, já já nós voltamos. Não é mais necessário sentir dores para melhorar sua saúde bucal. A Uniodonto, preocupada com a sua saúde bucal, instalou no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia as condições da saúde bucal da nossa população.
Toda a equipe, Leite Contabilidade, Leite Marcas e Patentes e o programa Café com Leite garantem que o Neodonto é o melhor plano de saúde bucal do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores no telefone 3512-3187. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical, seja onde for, é muito fácil de notar, só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil, é São Geraldo, é mais gostoso, é natural, muito gelado pra galera que anda mil, é delicioso, é a pedida ideal, sabor brasileiro, refrescante por inteiro. É São Geraldo, é sem igual. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Cola maluca, cola até o que você nem imagina. Saborosos, deliciosos, só os produtos fabricados pela indústria de pães Pão Nosso. Qualidade, higiene e atendimento você encontra adquirindo os produtos Pão Nosso. Indústria de Pães Pão Nosso. Fica na rua Marcos José Rodrigues, número 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro, aqui em Juazeiro do Norte. Consulte a nossa central de vendas no telefone 3571-6313. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis. Acabamentos em granitos e móveis com preços e condições de pagamento e qualidade. No atendimento você só encontra na Marmoraria Juazeiro. Agora com móveis planejados você não precisa mais se preocupar no que há de melhor para a sua residência. A Marmoraria Juazeiro fica na Avenida Padre Cícero 4442 e atende também pelo telefone 3571-1551. Marmoraria Juazeiro e Móveis Planejados Italínia. Agora vamos voltar aqui com o momento do abraço, lembrando para você que o programa Café com Leite vai iniciar suas temporadas. Vamos iniciar com a temporada de saúde, novidade no programa Café com Leite já. Espera por aí. Momento do abraço, um abraço fraterno para todos aqueles que assistem o programa Café com Leite através da televisão Verde Vale, através dos meios de comunicação, da internet. Eu quero mandar um abraço aqui para Dona Bernarda, Cícero Barbosa, Francisco Gonçalves, Soares Leite, Dona Socorro, Amanda, que assiste o programa Café com Leite, Graça Uchoa, Nailza Santos, Rafael Rezende, Micaele Rezende, Marilúcia Ferreira, que assiste o programa Café com Leite, aqueles que sempre estão antenados no Facebook do programa, Marcos Romildo, da Marpel, obrigado pela sua audiência, professora Ateneia, Tiago Alencar, Julim Teles, Jaian Duarte, um abraço para você, Fabiola Bezerra e Ana Alice, através do Facebook, ligado no programa Café com Leite, pela internet, na nossa página, sempre assistindo, professora Rada Rezedar, Beto Magno de Salvador, Ivan lá da cidade de Guatemi, no Mato Grosso, Antônio Neves lá de Manaus, Ayrton lá de Iguatu, Girleide lá de Vaze Alegre assistindo o programa, muito obrigado, um abraço a todos os romeiros de Alagoas que visitam Juazeiro do Norte, Maceió, Pernambuco e outras tantas cidades do Nordeste aqui no programa Café com Leite. Chegamos ao final. Um abraço a todos. Amanhã, às 20h30 aqui na TV Verde Vale. Esperamos por vocês. Um abraço a todos e obrigado à produção por esse programa maravilhoso.